1 Samuel capítulo 25. Nós vamos ler e depois nós vamos ver o nosso tema. Amém? Que diz assim, olha. Vou ler do verso 2 em diante. Todos acharam? Amém. Então vou lá. Eu vou aguardar. Ainda tem ainda irmãos procurando ainda, tá? Eu vou aguardar todos encontrarem para que nós possamos juntos meditar na palavra. A gente vai ler um pouquinho, tá certo? Eu faço questão de ler até o verso 35 dessa leitura, para que você possa entender o que realmente a gente vai falar. Eu poderia usar apenas das minhas palavras, no sentido de que explicava a você o que a gente vai ler, mas eu faço questão de ler com você, tá certo? Para que fique claro que é o próprio Deus aí direcionando essa mensagem. Posso? Diz assim, ó. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Abigail, o de sua mulher. Esta era, leia o que diz a respeito desta: sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Só para a gente entender aqui, ele era da casa de Caleb. A gente já entende que ele é da descendência de Judá. Então a gente tem já esse entendimento que Nabal, ele vinha dessa linhagem. Só para a gente entender, ele morava, como a Bíblia descreveu aí, Maom, vivia no Carmelo, tinha seu lugar, sua habitação ali, e ele cresceu, era um homem próspero, e nesse período era o período da tosquia, ou seja, ele estava tosqueando seus animais, como a Bíblia relatou. Posso continuar? Parei aonde? Lá no versículo 4 agora, não é isso? Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença. Porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua,
Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e ver o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, versículo 18 agora. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães dos odres, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberto pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal, continua, por bem. Versículo 22. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail, presta atenção daqui para frente agora. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, Elier, Nabal é o seu nome, e a loucura estar com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor
e não ansiaste mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, ou seja, ela está se referindo ao seu marido, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e a ti haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembra-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja o quê? A tua prudência. E bendita seja tu mesma, que hoje me tolhiste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu das mãos de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Agora você já pode ler o que está escrito aí na TV. A esposa sábia e prudente salvará sua família. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você, esposa, o quanto você estaria disposta a pagar, ou o que você faria para resgatar um filho que foi prejudicado? O que você faria? Ou a que ponto você chegaria para trazer esse filho, ou seja, o marido, ou alguém da sua família, de volta, para que eles não vivam ou não permaneçam naquilo que está lhe prejudicando? Eu sei que hoje em dia existe muitas esposas ou mães que daria o que ela pudesse e o que não pudesse, coisas que aos seus olhos se fosse impossível, comparado àquilo que ela enxerga, que é o filho, que é o marido, que é a sua casa, ela faria o melhor. Ela daria. Tem mães que às vezes pagam um preço altíssimo. Os filhos de hoje em dia, por ser muitas das vezes desobedientes, rebeldes, eles com suas próprias ações, atitudes, eles se prejudicam. E aquela mãe, ela vai às vezes, vende o que não pode vender. Se tiver dinheiro, ela dá tudo que tem. Se o filho for preso por ter agido de uma forma insensata, a mãe, aquela mulher, aquela pessoa prudente, ela vai dar tudo, porque ela não quer ver aquele filho se prejudicar daquela maneira, para poder pagar um advogado e tirar o quanto antes aquele filho daquela cadeia. Porque uma mãe faz isso, igreja. Tem mães que às vezes vai trabalhar, vende para poder pagar um advogado para poder defender aquele filho que na teoria às vezes não merecia, porque estava fazendo o que era errado.
Mas uma mãe não pensa por esse lado. Ela vai pagar o que for necessário, se ela puder. E se ela não puder, ela vai correr atrás, mas ela vai fazer algo para poder salvar, para tirar aquele filho daquela situação. Uma mãe faz isso ou não faz? Faz, igreja. Porque mãe nenhuma quer ver o filho se prejudicar. E uma família, igreja, a gente vai entender, como falei no início, é construído com esses princípios. Agora a gente, ao olhar para o que acabamos de ler, como que era a conduta desse homem? Nabal era o quê? Duro. Ele era um homem, como a Bíblia descreveu lá no início, quem lembra? Ele era um homem maligno e filho de Belial. O nome dele já dizia por si só: louco. Um filho de Belial. Agora olha aqui para mim, por favor. É fácil viver casado com um homem dessa conduta? Aí a gente não consegue encontrar aqui dentro da Bíblia detalhadamente como muitas esposas vivem, talvez isso ou pior, com uma pessoa que tem a mesma conduta que Nabal. Um homem maligno, um homem perverso, louco. Aí tu imagina, não está escrito, mas vamos imaginar o que Abigail passava na mão deste homem, como esposa. O que ela ouvia, o que ela enfrentava, como ela convivia com esse homem, conseguia conviver com esse homem. Eu acredito que ela era traída, que ela era violentada, maltratada, espancada, fisicamente, verbalmente, todo tipo de palavras, como no linguajar de hoje, de baixo calão, acredito que ela ouvia. Não havia respeito, não havia amor, porque a Bíblia já descreve a qualidade desse homem. Você tem coragem de casar com um homem desse? Quem tem coragem de casar? Ninguém consegue descobrir. Logicamente, se ela casou com ele, é porque, como nos dias de hoje, alguma coisa encantou ela fisicamente. Um bom dia, uma boa tarde. Nossa, como tu tá linda. Me apaixonei por você. Você é a pessoa que eu quero construir a minha família. Então ela ouvia e viu algo que encantou os seus olhos e casou. Ela não sabia que Nabal era assim. Se ele sabe que é desse jeito, se a mulher sabe que o homem é desse jeito, ela não vai casar com ele. Então existe algo oculto, que muitas vezes, quando acontece aliança, sofre muito tempo, igreja. Casamento é coisa séria, mas não é esse lado que Deus quer que você entenda. Eu estou apenas falando aqui de como a Abigail teve que enfrentar e passar coisas difíceis, ouvir coisas e permanecer ali como esposa. Nós vamos falar hoje dessa mulher, de uma esposa, que mesmo enfrentando tudo isso que a gente imagina, que ela enfrentou, que ela teve que passar, com o homem duro, com o homem maligno, com o homem louco que era Nabal, tão louco que o rei, presta atenção, já havia alguns anos que ele andava de um lado para o outro, fugindo de Saul. Há muitos anos, imagine, às vezes uma pessoa dentro de casa já vive desimpaciente, tendo as suas coisas. Imagine um homem fugir de outro, não ter lugar. Às vezes encontrava alguma coisa e ele se encontra com uma multidão de pessoas para poder alimentar. O povo acreditava nele, cansados. Aí eles estão no deserto, envia 10 homens para pedir ajuda a uma pessoa que ele muito ajudou lá atrás. E a loucura, como base do nome dele já diz, fica muito mais claro quando ele nega a ajuda de uma pessoa que sempre ajudou ele.
Não, eu que vou dar comida, alimento, eu que vou dar do meu melhor, do meu pão, da minha água, para um homem que eu nem conheço. Não, dou não. Pode ir embora. E os 10 homens retornam. Não é apenas dizer não, aquilo ali para uma pessoa é uma afronta, que vive e que viu aquilo como Davi. Ele trouxe isso para si como uma afronta. Então esse homem era louco. Ele não sabia, como muitas pessoas hoje, na maioria das vezes, elas fazem algo, mas não tem noção do quanto elas estão se prejudicando, por não pensar, por não refletir, por não analisar o que realmente ela está fazendo. E esse homem diz não para uma pessoa que protegeu, e a Bíblia descreve, de dia e de noite. Impedia de pessoas roubarem ele. Estava lá protegendo, mas no dia que ele precisou, Davi precisou de Nabal, Nabal não estendeu as mãos. E a loucura deste homem, a gente não leu, mas ele se prejudicou muito agindo dessa forma. Agora, diante desse cenário, de uma mulher que não tinha um esposo, eu posso dizer assim, uma esposa que não tinha um esposo, dentro de casa, ter que lidar com tudo isso, quando ela ouve de um servo, minha senhora, vieram alguns servos de Davi ao meu senhor, e esses homens nos têm feito, tempos atrás, muito bem, nos ajudaram, nos protegeram o nosso rebanho, mas o nosso Senhor aqui, ele disse não, que não ia ajudar. Uma coisa é certa, está determinado o mal contra essa casa e contra a vida dele. E quando ela ouve, ela poderia ficar apenas com o seu sentimento de tristeza, de dor, de angústia que o seu esposo lhe causara ao longo dos anos. Eu não vou fazer nada não, ele não merece. Eu que vou agir, eu não estou nem aí para ele. Se ele disse que não, por mim que se dane. Não. Mesmo ela vivendo como esposa, como casada, uma mulher, mesmo com a dor que talvez tinha dentro dela, ela não olhou para esse lado. E a Bíblia já descreve a respeito. A Bíblia não fala muito dessa mulher, mas se você for analisar todo o contexto, ela foi uma mulher prudente, tanto que Davi descreve isso. Bendita seja a tua prudência, porque ela foi uma mulher prudente, sábia, inteligente, de agir do jeito que ela agiu, fez com que pessoas que não tinham nada a ver fossem poupadas. Se caso ela não agisse, seriam mortas pela loucura de um homem, porque não era só ele que iria se prejudicar. Davi estava determinado a matar todos os homens da casa de Nabal, pessoas que não tinham nada a ver com o jeito dele. E o nosso Deus, sendo justo, impediu isso através da atitude dessa mulher. Uma mãe que foi adiante do problema, vendo que já estava o mal determinado a arruinar a sua família, mesmo ao olhar físico, em outras palavras, não merecendo, ela foi lá e fez. Ela se prostra diante de Davi, chama Davi de Senhor. Você percebe a prudência? Permita, Senhor, que a tua serva fale e que o Senhor ouça a palavra da tua serva. Humildade, gente. A prudência mudou o cenário da vida dela, mudou o cenário daquela família, mesmo tendo um esposo louco, mesmo tendo um esposo imprudente, insensato, mesmo tendo esse esposo maligno, Belial, filho de Belial. Ela olhou não só por ele, mas por todos aqueles. A ação dela, a atitude dela, fez com que Deus guardasse aqueles que não tinham culpa do marido ser daquele jeito. O mal já estava decretado. Pela manhã não vai ficar um sequer homem da casa de Nabal, vão ser eliminados todos. Esse era o decreto. E a esposa que não era feliz, mas era esposa. Isso que é importante. Não é apenas uma mulher que tinha um homem, era uma esposa.
A esposa, ela, quando sábia, ela edifica. Amém? E a Bíblia descreve isso. Coloca para mim aqui, Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Presta atenção o que a Bíblia diz. Com as próprias mãos, joga tudo por terra. Quando a Bíblia descreve isso, igreja, só para você entender, você percebe uma mãe que muda o cenário de uma família? E isso foi feito porque ela era prudente, ou melhor dizendo, sábia e prudente. A prudência, a sabedoria dela fez com que o mal não chegasse, mesmo não merecendo. Aquele homem merecia ser prejudicado por ele ser filho de Belial, por ele ser maligno, por ele ser um homem duro, por ele ser um homem arrogante, louco. Mas ainda assim uma esposa vai lá e paga o preço. Ela junta todo aquele mantimento necessário, não fala nada para o esposo. A prudência vai à frente, a sabedoria vai à frente. Se ela fala, era mais um problema, e todos seriam prejudicados. Por isso que na maioria das vezes, esposa, edificar a casa nem sempre é falar, nem sempre é brigar, nem sempre é abrir a boca e falar coisa que não deve para o filho, para o marido, para a sua família, desejando ter outra família, outro lugar. Isso é derrubar, isso é ser insensata, isso é agir com imprudência. Mas a gente tá trabalhando em cima de que uma esposa prudente e sábia, ela salvará a sua casa. Lógico, quando não só me refiro de coisas físicas, mas principalmente da perdição eterna. Porque a tua sensatez, a tua sabedoria, a tua prudência poderá mudar o foco e o olhar daquela casa, daquela família. Mas sabe o que Deus está falando com você? É que sobre a tua casa o diabo ele sempre vai determinar algo para destruir a tua casa, o teu lar. Assim como através da atitude daquele esposo, o mal veio de uma forma que não ia ficar ninguém. Às vezes você não consegue enxergar isso, mas o mal ele começa a decretar: eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo, não vai ficar ninguém, esse casamento vai ser arruinado, esse filho vai ser meu, vai ser um ladrão, vai ser um perverso, vai ser isso. O mal vai decretando isso sobre a tua casa. E se você não tiver sabedoria e prudência, isso que o mal decreta contra a tua casa, você não consegue salvar, mudar o cenário. E a gente vê uma mulher, não vou falar apenas de uma, vou falar de uma esposa que sai, se entrega na determinação de fazer alguma coisa. E as palavras dela foi tão sábia que Davi descreve dizendo: vai em paz, porque eu ouvi as tuas palavras. Vai em paz, seja Deus, ou seja o Senhor contigo, porque eu ouvi as tuas palavras. Ela não só, presta atenção, igreja, eu estou falando, mas pega o espírito. Ela não só ajudou a si, não ajudou o seu marido, não só ajudou os seus servos, os servos de seu esposo, mas como ajudou 400 homens e um rei, que estava disposto, como ela mesma descreveu e ele mesmo reconheceu, a se vingar com as próprias mãos. Livrou todo mundo. Você entende uma esposa quando usa a cabeça ao invés do coração? Quando usa a inteligência ao invés da razão? No sentido de que você vê as coisas, não, você tem razão. Tanto que eu faço, tanto que eu oro, tanto que isso, tanto que aquilo. Mas olha como é que está, você tem razão. Mas quando você usa a inteligência, melhor dizendo, a sabedoria, e é prudente,
Você sabe que você está semeando. Uma hora você vai colher. E sabe o que essa mulher diz? Quando o Senhor te constituir, lembra-te da tua serva. Essa palavra ficou dentro de Davi. Tanto é que quando seu esposo morre, quem é que vai casar com Abigail? Davi casa com ela. E ela diz, a Bíblia descreve que ela sai. Sabe o que ela diz? Eis-me aqui a tua serva. A serva para lavar os pés de meu Senhor. Você percebe uma mulher prudente? Isso é humilhação? Não, gente. Isso é entender que o papel dela era esse. Uma mulher prudente como essa. Uma mulher sábia como essa. Faz com que a casa e o cenário da família mude. E o que está faltando para você é isso, esposa. Deus chama a sua atenção, esposa, hoje. Se a gente vai olhar para dentro da igreja, percebe-se que às vezes tem 2, 3 esposos. Consegue olhar? Na verdade tem 3 esposas aqui dentro, né? Não é esposa não, né, Vanessa? Seu Maurício, irmão Denilson e o pastor. Agora, se você for conferir de mães, esposa, a igreja está assim, ó. Você percebe? Aí você entende por que Deus está falando com você? Por quê? Porque as esposas que mais ouvem. Você percebe que é mais as esposas que têm sensibilidade, que quando está passando problema, ela é tão sensível que ela vai buscar ajuda. Muitos esposos vão lá para o túmulo, mas não reconhece. Pede tudo, mas não busca ajuda. E quando vai buscar ajuda, ainda quer dizer que não está precisando daquilo. Porque ele o homem já tem um coração mais duro. E quando Deus fala com a esposa, sabe o que ele está querendo passar para você, esposa? Que você seja o exemplo, que ele fala mais da palavra dele para você do que para o marido. E você sendo prudente, seja sábia. Eu sei que não é fácil conviver com pessoas. É por isso que eu fiz questão de lembrar você do cenário de Abigail, de viver com um homem desse jeito. É lógico que o fato de a pessoa ser ruim, como esse homem era, é ruim para a esposa viver assim. Mas que você nunca esqueça que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo. E Ele, quando vê você semeando, não semeando reclamando, não, semeando com fé, semeando com amor, fazendo sem olhar para essas questões, entender que na maioria das vezes eu assumo a cruz, não vou pôr na responsabilidade de outro, de outra. Eu vou assumir. E assumir é não falar mal da família. É chegar para a mamãe lá e dizer: ah, mãe, não aguento mais aquele homem que eu casei, meu Deus. E ele é assim, ele faz isso, ele fala desse jeito. Não fale do seu esposo. Seja prudente, seja sensata, seja sábia. Fale sim para um que é Deus. Expresse isso a ele. E Deus viu essa mulher. Deus viu uma mulher inteligente, sábia como ela, que não só mudou todo o cenário daquelas pessoas, mas que ficou claro que Deus deixou ela no final, de fato, de verdade, encontrar a felicidade. Porque ela não era feliz no casamento com Nabal. Amém, igreja? Amém? E isso que Deus está falando para você. Porque quando você recebe a palavra e age com sabedoria dentro de casa, você muda o cenário. A esposa sábia, gente, ela muda o cenário. Ela apazigua. Ela é pacificadora. A esposa sábia, no momento que viu a pressão da briga, com o jeitinho dela, ela muda tudo. Amém, igreja? Ela muda o cenário. Mas se ela não for sábia, ela também muda tudo. Para pior. Você precisa entender isso, mulher sábia. Esposa sábia, inteligente e prudente. Se você não agir dessa forma, infelizmente, Deus vai falar com você. Porque presta atenção, Deus fala com você, é com Ele, mas com você.
Tanto que eu estou trazendo esse exemplo da igreja, ter mais mulheres do que homens, mais esposa do que maridos. E se ele fala com a esposa, age com prudência, esposa. Age com sabedoria dentro de casa, com os filhos, com o seu marido. Às vezes você não vai encontrar motivos, como Abigail. Ela não tinha motivo para fazer o que fez. Por Nabal, ela fez porque ela era uma mulher sábia. Ela fez porque ela era prudente. Ela fez porque deixou os sentimentos de lado e agiu com inteligência, com a cabeça. Amém, igreja? Mesmo não merecendo. Foi o que Jesus fez por nós. É isso que você precisa viver e fazer. Acreditar que Ele pode te socorrer. Não deixe o decreto que foi determinado contra a tua casa se concluir, não. Lute para que isso não aconteça. Pague um preço. É viável. É bom quando você, mãe, quando você, esposa, como fiz no início do culto, pergunta a que ponto ou o que você faria para resgatar um filho, independentemente da situação que ele se enfiou. Porque Deus não quer só que você resgate ele dessa questão física, mas principalmente que você consiga trazer e resgatar eles dessa questão espiritual, de fazer com que eles enxerguem que o caminho que eles estão andando está errado. A tua prudência vai te ensinar a falar para o seu filho, a falar para os seus filhos, dizer: meu filho, essa amizade vai te levar para o buraco. Meu filho, essa amizade que quer te distanciar de Deus, você acha que é amizade? Você acha que o que você está pensando e está fazendo está certo? Esposo, meu esposo, se você não entende o teu papel e acha que é só pôr o pão, o alimento para dentro de casa é suficiente, infelizmente nós somos, quando casamos, uma só carne, estamos ligados um ao outro. Se você não assume a tua responsabilidade, se você não entende que você precisa nos proteger, ser um exemplo dentro de casa, infelizmente vai doer, mas vamos todos para o buraco. Pude, meu esposo. Mude, me ajuda. Eu oro, mas a atitude tem que partir de você. Eu faço jejuns, eu clamo a Deus, mas você tem que tomar atitude. Porque para mim está doendo muito mais, dói mais dentro de mim. Olha só, sabedoria, dói mais dentro de mim, presta atenção. Dói mais dentro de mim não é nem tanto que o que você faz e fala para mim, como esposa, mas é eu não ver a atitude de você buscar Deus para a sua vida, porque mesmo que você se esforce, mesmo que você não deixe faltar nada fisicamente dentro de casa, mas se não tem a provisão de Deus, a direção, o caminho de Deus, eu sei que amanhã vamos ser prejudicados. Mesmo eu sabendo que a salvação é individual, mas muitos filhos não querem Deus por conta de ver o mau exemplo daquele pai, ver o mau exemplo da família. Então seja prudente, esposa, para poder salvar. E sem contar que também é a pessoa que mais passa tempo com o filho. O esposo acorda cedo, vai trabalhar. Eu sei que às vezes algumas esposas também trabalham, mas ainda assim a Bíblia descreve que a esposa sabe, ela edifica a sua casa. Amém, igreja? É Deus tentando chamar a sua atenção para mudar esse cenário. Deus, Ele só vai conseguir fazer isso através de você. Deus trouxe livramento para casa de Abigail através de quem? Dela mesma. Dela mesma. Eu imagino que uma pessoa assim, ela não nasce da noite para o dia. A gente pode olhar para a família dela. É aquilo que às vezes os nossos pais falam: se você for um bom filho, você será um bom marido. Se você é uma boa filha, você será uma boa esposa. Porque é assim que a gente consegue enxergar Abigail. Uma boa esposa. Uma esposa sábia e prudente. Sabia o que realmente precisava fazer. Sabia o que realmente a sua casa necessitava. Mas nem sempre dependia dela. Nesse contexto que a gente acabou de ler, dependia dela. Fazer alguma coisa. E foi feita. Amém? Se o mal estivesse à porta, se ela não soubesse nada, era outra coisa. Mas
ela foi informada de que o mal já estava determinado a destruir toda a sua casa. Em outras palavras, a prudência fala à frente. Eu não vou ficar aqui de braço cruzado esperando o pior para minha família, mesmo eu vendo que meu esposo não é aquela pessoa que realmente eu esperava que fosse, ou que é uma pessoa maldosa. Mas eu vou fazer a minha parte. E fez. E é o que Deus espera que você faça. Quer ver Deus dentro da sua casa? Age com prudência. Age com sabedoria. Amém? E você, esposo, não adianta. Não tá. Existem coisas que não vai estar na responsabilidade da sua esposa. É você que tem que fazer. É você que tem que agir. E você, esposa, deixe a raiva de lado. Diga não para a TPM. Diga não. Diga não para essa ira que vem uma vez por mês. Se Jesus, eu falo muito isso. Se Jesus voltar nesse dia, tem muita mulher que vai ficar. E a imprudência entra por conta disso. Não, se eu tenho o Espírito de Deus, eu não posso agir assim. Culpa de Eva? Mas aí a culpa vai permanecer em você? Eva morreu, acabou. Agora é com você. Amém? Não está mais com ninguém, é com você. Pastor, eu tive um passado doloroso, muito difícil. E eu sinto a tua dor. Só que eu não posso mentir para você. A tua dor que você sentiu lá atrás, que você está sentindo hoje, ninguém é culpado por ela se você está tendo a oportunidade de mudar. Deus pode mudar isso. Você está sentindo a dor porque você está se prendendo a ela. Se você deixar Ele cuidar de você, você vai ver que essa dor some e você terá alegria mesmo não tendo razões do lado de fora. Externo você vai encontrar dentro de você, porque Ele basta dentro de você. Amém, igreja? É com prudência. E sem contar que a Bíblia diz, preste atenção, lá no 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. 1 e 2. Esposa seja... Posso ler com você? Posso? Vamos lá rapidinho? Em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. Ele vai dizer, mulheres, preste atenção. Isso aqui tem muita gente que... Eu já expliquei muitas vezes isso aqui. A questão da submissão. Não vem ao caso eu falar da submissão agora explicada, mas eu vou te falar a importância da submissão. Posso? Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece, olha só, a palavra seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de quem? É do pastor, né? Pastor vai lá, fala, pastor. Eu falo. Eu não tenho problema com isso. Mas o maior sinal e evidência para a mudança daquele marido é através do honesto comportamento de quem, igreja? De quem? Comportamento de quem? Da esposa. Ele é incrédulo. Acho diferente. Pastor, mas eu faço, pastor. Mas eu estou cansada. Deixa Deus ser a tua força. Porque quantas vezes Ele também fez por nós sem merecermos? Prudência, sabedoria. É assim que tem que agir. Não com sentimento. Por isso eu falo da submissão. Tem pessoas que estão rejeitando isso aqui e perdem a maior base. Porque quando você é submissa, você está sendo prudente. Quando você é submissa, você está sendo sábia. E sem perceber, você está edificando essa casa. Você está criando, ou seja, está mantendo, estendendo uma base sólida dentro de casa que nada e nem ninguém vai conseguir destruir. É assim que Deus quer que você age, através do seu honesto comportamento. Aí ele descreve aí, continuando, lá no verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha aqui para mim, por favor. Percebe-se? Que quando você age assim, mesmo que de imediato você não seja beneficiado, você não veja resultado, mais cedo ou mais tarde você verá. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te honrar, vai te abençoar. Mas a prudência tem que estar dentro de você. A sabedoria tem que estar dentro de você. E agir dessa forma, esposas, você consegue.
Oh, meu bem, tem marido que não quer fazer, mas a esposa é tão convincente, é tão sábia, é tão inteligente, que o marido termina dizendo sim. Por que não lutar para poder mudar o cenário, o olhar desse marido com o teu honesto comportamento, cheio de princípio, cheio de valores? Amém, igreja? Abigail não tinha razões, mas ela viu que precisava ser feito. E você precisa entender também que nem sempre você vai encontrar razão na vida dos seus filhos e na vida desse marido, que muitas vezes tem mais lhe entristecido do que alegrado você. E às vezes a gente não consegue encontrar, mas faça. Amém? Quantas vezes você já fez algo sem querer? Talvez nunca. Que às vezes o orgulho é tão grande, eu que não vou fazer, faço não faço. Eu vou para tal, perco isso, perco aquilo, mas não faço, porque não merece, também não faço. Quiser comer, come lá na casa não sei da onde, mas eu não faço comida. Eu não faço. Eu não passo roupa, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu não faço. Não é falando de você não, minha esposa, tá? É só um exemplo, que a minha esposa não passa a minha roupa. Ó, tá vendo? Quem é que não passa mais? Quem mais não passa a roupa? Tá empate aí, né? Não faço, eu não vou fazer, eu não faço. E aí, você deixa de ser prudente. Amém, igreja? É constrangedor quando o marido chega em casa, mesmo não merecendo, ele vê tudo arrumadinho. É constrangedor para esse marido quando ele olha aquela esposa tratando ele com carinho, com amor, mas ele vai perceber que ele não merece, porque o que ele é um filho de Belial, é maligno, é duro, só age com brutalidade, com ignorância, com arrogância. Trata a esposa como se fosse uma empregada, como uma pessoa qualquer, quando na verdade era para ser a joia dele, a preciosidade física dele. Amém? A única pessoa abaixo de Deus, ou seja, mais importante, até mesmo mais do que os filhos, para ele teria que ser a esposa. E a Bíblia descreve amar como a si mesmo. Amar a esposa como a si mesmo. Cuidar dela. É difícil. Não há razões para isso, mas a prudência diz não faz. É constrangedor para a gente. Quando não merecemos, mas recebemos. E você tem que acreditar que aquela ação vai causar, vai agir, Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus vai trabalhar ao meu favor. Sabe? Quando você deixa Deus agir, mas quando você não faz, você deixa de ser prudente e acaba com que aquilo que Deus poderia fazer que não está ao seu alcance, nem Ele faz, porque você com o seu procedimento honesto não age. Com o seu comportamento cheio de temor não age, não pratica. E Deus fica impossibilitado de agir. Aí a gente vai olhar para Abigail, o temor dela com o rei, o oposto de um comportamento oposto que o seu esposo teve com a mesma pessoa. Você vê que ela conseguiu uma paz, o livramento. Ela salvou quem? Não ouvi. A família inteira, tudo que lhe pertencia. Tão prudente ela que quando ela chegou em casa de volta, ele estava lá, a Bíblia escreve, como um rei, dando um banquete de rei, bêbado. Ela não falou nada naquele dia. O que um bêbado vai ouvir? Ah, não, se ela fala para ele, porque o bêbado ele se enche de, parece que é um super-homem, né? Se ela diz assim, olha, Davi estava vindo para matar, cadê ele? Eu vou tomar satisfação agora, cadê? Vai se armar. Passou o vinho, ou seja, a embriaguez. Nabal, assim.
A Bíblia descreve que ele ficou igual uma pedra, paralisado. Não é nem quietinho, porque o baque que veio tão grande, que ele, vamos dizer que a doença do século deu um derrame, que não mexeu para nada. 10 dias depois ele morreu. Davi disse: glória a Deus, que não me deixou eu me vingar com as minhas próprias mãos, mas o Senhor foi e o feriu. Para você entender. Por que eu fiz questão de falar isso? Mais em frente, a gente, lá onde nós estávamos lendo, fala disso. Mas por que eu faço questão de falar isso? Porque, esposo, por mais que você tenha uma esposa excelente que você não valoriza, mas quem vai ser prejudicado é você. Esposa, por mais razões que você encontre para não fazer, faça. Porque quem vai te honrar é Deus. Quem vai cuidar de você é Deus. Mas quando você não faz, você deixa de priorizar a palavra dele também. Esposas, sede igualmente submissas. Não vou me submeter de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz lá em Efésios que é como ao Senhor. Eu faço, não é Ele que vai se beneficiar, mas eu faço por amor e obediência ao meu Deus. Pois é dele que vem meu socorro e me ajuda. Amém? Quem entendeu? Viva isso. Vou pôr para você Provérbios 31, verso 30. Que diz: enganosa é a graça e vã, mas a mulher que faz o quê? Essa será o quê? Você percebe? Que ter temor com Deus, eu me submeto, eu me sujeito, eu falo quando devo, ouço. Quando é para ficar calado, eu fico calado. Não vou deixar a raiva e a ira, o que já está disposto a destruir o meu lar, eu entrar nisso não, gente. Aonde há discórdia, aonde há contenda, há todo tipo de espécie maligna. E já está o clima de briga. Você vai brigar, vai encontrar paz aonde? Deus aonde? Seja sábia. Seja inteligente. Você mente dentro de casa, o seu marido vê você mentindo. O seu marido vê você agindo de má fé, age de todo jeito, de qualquer forma, xinga dentro de casa. E quer um marido de Deus. Quer ver Deus dentro de casa. Quando você ouve, Deus espera que você leve isso para dentro de casa. Para que a sua casa seja uma bênção. Seja de Deus. Será louvada por Ele. Mas é que tem que temer. Tem que ter temor. Hoje praticamente falo falado com você, esposa. Mas marido, não permita que o fato de você ter um bem bom, se você não ser uma pessoa que luta, que se esforça e que faz o seu papel direitinho, você também pode ser prejudicado. Amém? Nabal tinha do lado uma esposa que ele não valorizava e não enxergava, que era Abigail. Amém? Às vezes está do nosso lado e a gente não consegue enxergar o valor. Tem marido que trai a esposa. Tem ou não tem? Porque não consegue enxergar o valor que tem na esposa. E tem muitas pessoas que vivem assim. Trai porque não consegue enxergar o valor da esposa que tem. Que cuida. Que quando está lá na pior, está lá do lado. Cadê os amigos? Não tem nenhum. Quem vai estar lá é a mãe. O marido é prejudicado, quem vai estar lá é a esposa. O filho se prejudicou, está lá a mãe. Quando se machuca, vem chorando. Não é por colo do papai, não, é da mamãe. Mamãe, isso, mamãe aquilo outro. Sabe, você percebe a responsabilidade que está sobre você? Mas você só consegue ajudar, socorrer e salvar a tua casa, seja das coisas físicas ou das coisas eternas, se você ser prudente e sábia. Não adianta agir com raiva, não adianta bater o pé. Deus, Ele conta muito com você. Deus, Ele olha por você, Ele olha para você para ver que Ele está se espelhando, ou seja, você está refletindo Ele dentro de casa. Ele está vendo você agir de uma forma sensata, prudente. É isso que Deus quer ver em você. Amém?